Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Tarcísio Coelho, você está no podcast Tô Sem Papel e esse é o quadro dentro desse podcast que se chama Blá Blá Marketing, né? Que é um quadro que a gente fala aí a respeito de marketing, mas não só sobre isso, né? A gente fala sobre entretenimento, a gente fala sobre marcas, a gente fala sobre características aí comportamentais, que hoje é um dos temas que a gente vai entrar a respeito disso, mas tudo isso para agregar dentro aí, né, da nossa experiência, né, que a gente tem trazido aí no nosso podcast. Então, eu queria convidar aí o Léo, né, que é nosso parceiro diário. Seja bem-vindo de novo, Léo. Obrigado, meu amigo. Obrigado a todos. É muito bom estar de volta. Verdade. É muito legal gravar Blá Blá Marketing, porque é um momento, eu acho que a gente tava com saudades, né? Exatamente, Tarcísio. Esses períodos, né, de início de ano para nós que somos professores. É verdade. Estamos aí ajudando a transformar a vida dos nossos alunos. Isso, muito bem. Esse início de ano pega fogo. Nossa. E às vezes fica difícil de vir aqui gravar. Mas nós estamos de volta com o nosso Blá Blá diário. Então, nossos ouvintes que estão aí em casa e que botam a gente para assistir na hora do almoço, pode voltar por... Muito bem. Olha só, temos vários feedbacks interessantes. O pessoal assiste de noite, assiste em casa, com a família. Às vezes na hora do almoço, tem um tempinho ali, coloque também no carro. Enfim, não importa onde você estiver vendo, né, e o horário que você está acompanhando, né, o Tô Sem Papel, mas o mais importante é que você acompanhe, né, e que venha trazer também essa contribuição aí do que vocês têm visto, o que vocês gostam, o que você acha que pode mudar, enfim, a gente está aqui para isso, né, Léo? Exatamente. E hoje a gente vai falar sobre algo que eu considero, Tarcísio, assim, fundamental para os negócios daqui para frente. A gente vem aí de uma construção social que gerou um monte de profissionais com várias deficiências em soft skills. Nossa. São aquelas habilidades sutis de comportamento, né? Não hard skill, que é aquela, tipo, eu sei mexer no software, eu sei implementar tal técnica. E essas competências, essas habilidades, essas questões socioemocionais estão assim batendo a nossa porta para que a gente possa nos tornar profissionais mais relevantes no mercado, né, Tarcísio? Exatamente, a gente está vendo, na verdade, um movimento muito grande a respeito da tecnologia, como a gente acho que nunca viu, né? E realmente isso vai se reinventar cada vez mais rápido e as máquinas estão tentando se aproximar de coisas humanas, mas eu acho que isso tem coisas que são humanas que é indissociável, né? A gente realmente vai ter ali as emoções, a gente vai ter outras coisas que realmente fazem de nós seres humanos, e é isso que a gente precisa evidenciar também nesse sentido, né? De trazer essas competências socioemocionais cada vez mais a favor, jogar isso ao favor, na verdade, dos profissionais, das áreas afins e tudo que a gente for fazer dentro das nossas profissões, não só as profissões, né? A gente sabe que essas características que a gente vai falar hoje servem também para relacionamentos interpessoais, para realmente procurar evoluir ali como ser humano. Olha que filósofo, né? Que ficou essa parte. Eu acho que assim, a gente vai ter que chamar filosófico. O Pondé, né? Vai ter que chamar uns figurões assim pra poder discorrer sobre essa temática. Não, mas na verdade eu acho que a gente vive aí, eu vejo lá na universidade se falar muito sobre o próprio ChatGPT que a gente falou em um dos nossos episódios. Então vejam aí pra trás, ferramenta fantástica, e logo nós vamos trazer um full version para explicar um pouco mais sobre essa ferramenta. Mas eu vi muita gente na academia, nossa, porque isso é um absurdo, porque agora vai ter muito plágio, porque não sei o quê. Na verdade, falta o quê? Falta capacidade inovativa. Sim. Falta saber lidar com problemas complexos. Falta habilidades digitais para compreender que o ChatGPT faz a mesma função da máquina do tear a vapor lá da Revolução Industrial. De, sei lá, 1700. Eu entendo dessa forma. Como que você vê isso? Porque, gente, puta encheção de saco. Parou tudo, hein? Parou. Exatamente, eu vejo também, eu concordo no sentido, né, porque toda vez que entra uma tecnologia nova, as pessoas falam, mas vai perder emprego, agora é o fim, sei lá, dos redatores publicitários, agora é o fim do profissional publicitário digital. Do passado já era faz tempo, né? Exatamente, publicitário que é antigo, né, que só fazia aquelas coisas, né, de mapas de mídia, etc. Não só isso, né, aquelas tradicional, coisas o cara que não conseguiu evoluir.
Exatamente. Quem não conseguiu evoluir ficou para trás, né? Eu acho que, de qualquer forma, assim como esse profissional de agora, né? Em diante, né? De agora em diante. Então, esses profissionais vão usar todas essas ferramentas, penso eu, a favor, né? Do seu serviço, a favor do seu ambiente de trabalho, trazendo, lógico, novas necessidades também, por que não? A partir do momento que a gente muda esse fluxo de trabalho, vão ser requeridas ali também novas habilidades, né? Isso vai se reinventando e eu vejo sim que aquele que vai se preparando cada vez mais vai trazendo ali também abraçando novas áreas, né, Léo? Com certeza isso vai mudando conforme o tempo vai passando também, né? Com certeza, Tarcísio. Eu já queria trazer a primeira competência aí, ou capacidade, vamos chamar dessa forma. Flexibilidade. Eu tô trazendo essa, não tá numa ordem específica, tá, gente? Mas é porque tá conectado com o que o Tarcísio acabou de falar. A gente tava falando agora dessa transformação, né? Isso, e são vários itens, máquina de ETA a vapor, né? e flexibilidade é uma competência, uma capacidade que vai precisar ser desenvolvida em nós. Para a gente poder caminhar daqui para frente. As mudanças estarão cada vez mais rápidas, eu acredito. Sim, eu acho que as mudanças elas vieram para ficar e elas vão acontecer, na verdade, em um curto espaço de tempo que a gente não imagina, né? Então hoje é o ChatGPT, amanhã outras empresas já estão utilizando a inteligência artificial para tudo, né? A gente está sabendo do Meta aí também que está usando isso para o tráfego pago, né? Para entregar melhor também nessa... Porque ele precisou se reinventar, né? Porque ele teve tanta restrição também nessa questão de como entregar os anúncios. Eu li uma matéria sobre isso, que ele está investindo em inteligência artificial para saber ali as preferências dos consumidores e entregar os anúncios que eles precisam, né? Então tem isso também na jogada, né? Eu acho que a questão da flexibilidade, que a gente poderia traduzir como capacidade de se adaptar a mudanças e ser aberto a novas ideias, na verdade requer de nós um esforço tremendo. Isso, exatamente. Porque, na minha visão, quando a gente vai se tornar seres mais flexíveis, no sentido comportamental, nós vamos precisar abrir mão daquilo que teoricamente, Tarcísio, nos traz segurança. Olha. E é aí que é a grande virada de chave. Porque muitos comportamentos do tipo, gente, isso daí não funciona. Sabe quando você vem com uma ideia nova? Isso não funciona. Na verdade, a pessoa que está recebendo ou que está refutando essa inovação, é óbvio, gente, nem tudo que é novo é bom. E tem que ser refutado, sim. Agora, quando eu não dou espaço para ouvir a ideia, quando eu não sou flexível o suficiente para pensar por que não, eu acho que a grande frase da flexibilidade é por que não? Aí eu tenho problema. Então, resumindo, para ser flexível, eu preciso conseguir responder a pergunta quando eu me deparo com uma situação de mudança ou com uma nova ideia, por que não? Será que não é possível? Eu acho que a pessoa que conseguir fazer isso está capacitada a seguir em frente como um sujeito do século XXI. Exato, e eu vejo também assim nesse sentido, acompanhando o que o Léo falou, não teve nenhuma inovação sem flexibilidade, né? A gente pode colocar assim, porque eu tenho muito respeito pelo Tesla, né? Assim, um dos nomes que eu sempre lembro quando a gente fala de inovação, e ele sempre via essas brechas, né? E era uma época diferente. Ele tinha essas ideias, esses projetos, e ele precisava ser flexível, também no sentido de que as pessoas não investiam financeiramente nos projetos dele, mas ele sabia que daria certo. Esse é o mais importante, né? E no momento certo, né? Algumas, né? Não foram todas as inovações que ele criou que estão aí. Muitos estão ainda no papel, né? Mas a maioria delas realmente teve, conforme foi tendo investimento, né? E essa flexibilidade veio jogar a favor, né, de pessoas e mentes brilhantes e inovadoras, né? Olha só, temos mais capacidades aí socioemocionais que nós podemos falar a respeito, né? O Léo trouxe aí sobre a flexibilidade. Eu penso também que tem outras que a gente pode colocar como capacidades socioemocionais. Muito se fala em empatia, a empatia é uma delas, mas eu quero falar um pouco mais a respeito de inteligência emocional, que às vezes é um tema um pouco colocado de lado,
mas que realmente ele tem feito a diferença na vida das pessoas no mercado de trabalho. Então, realmente, o seu currículo muito bem feito, ele vai fazer com que você seja contratado, mas permanecer no emprego vai requerer de habilidades socioemocionais. Eu acho que esse é um dos temas que a gente precisa estar sempre colocando em voga, porque saber lidar com as pessoas, ou saber lidar com pessoas, com departamentos, com um time que seja, né, o seu time ali de trabalho, aquele núcleo que você tem geralmente dentro da organização, vai fazer toda a diferença, né? Porque você precisa criar essa liderança de certa forma, ou ser liderado de forma colaborativa também. Às vezes a gente fala muito só sobre liderança, mas valorizando ou extremando muito, deixando muito extrema essa questão que só o líder importa. Não, gente. O líder sozinho também não vai fazer nada. Ele só é líder porque tem liderados, né? Exatamente. E isso é importante, sabe? Então a gente trazer essa colaboração e essa habilidade socioemocional também das duas partes, né? Porque tem coisas específicas que o líder nunca vai saber fazer também. Vamos combinar, né? Tanto que a gente vê assim, eu acho que a liderança ainda é um papel fundamental para a maior parte das organizações, porque as pessoas, infelizmente, ainda não conseguem se capacitar na velocidade necessária, mas em times onde toda a equipe tem o mesmo nível de capacitação, vamos dizer assim, ou de desenvolvimento intelectual, sim. Nós já não temos mais lideranças como nas organizações tradicionais, onde alguém manda e alguém responde. São os chamados squads, né? Isso. Onde eles, na verdade, usam metodologias novas para fazer a gestão daquela equipe, onde teoricamente ninguém é líder. É óbvio que sempre tem uma liderança que não é a liderança formal que se estabelece em qualquer grupo social. Sim. Mas eu acho que a evolução das pessoas vai levar a uma liderança um pouco mais sutil. Exato, e eu concordo plenamente nesse sentido de trazer, né, essa problemática em todos os lugares, na verdade, né? Às vezes a gente só pensa em grandes empresas, ou então grandes conglomerados, ou então multinacionais, startups, ou então um viés muito inovador, mas isso está presente em todos os arranjos, digamos assim, organizacionais, né? Acho que a gente pode pensar nisso de uma forma bem interessante também. Essas capacidades, elas estão aí há muito tempo, desde que a humanidade, né? Na verdade, só que isso está sendo colocado foco ali, colocando luz sobre esses temas para que a gente fale cada vez mais e traga ali um benefício, né? Superior a respeito disso, né? Porque, vamos ser bem sincero, né? A gente passou por um período aí de pandemia, a gente passou por períodos aí complexos de deficiência, até mesmo mental, se a gente pode dizer assim, né? Que a gente ficou em casa, a gente ficou um tempo ali fechado dentro de casa, né? E quanto isso não afetou a nossa psique e a saúde mental, né? Exatamente, Tarcísio. Eu acho que, falando de saúde mental, a gente tem que falar de resiliência. Sim. Né? Verdade. Resiliência é um dos tópicos que se fala muito. Eu acho que, para ser sincero, não sei se as pessoas entendem muito, né? Porque sim. Eu acho que as pessoas interpretam isso da maneira errada. Resiliência não é estar afeito à dor, não é um ser masoquista, né? Não é aquela pessoa, não, beleza, pode doer, tudo bem. Que eu aguento, né? Aquela coisa. É a pessoa que entende, na minha visão, quem possui a competência de ser resiliente, ela tem a capacidade de compreender os problemas que existem, de escolher de maneira inteligente como ela vai suportar aquilo e seguir em frente. O exemplo que a maior parte das pessoas usa sobre resiliência é uma árvore na tempestade, né? Que a árvore é resiliente porque chove, tem a tempestade, o vento vai para lá, vem para cá, cai algumas folhas, os galhos se balançam e tal, mas ela tá lá depois da tempestade. É exatamente isso, mas não é que a árvore gosta da tempestade ou que ela é forte o suficiente. Ela vai buscar isso, né? Ela encontrou caminhos de sobreviver nessas situações dramáticas, vamos chamar dessa forma. Então, é óbvio, nós estamos cada vez menos resilientes, na minha visão, por conta da situação que a gente vive. Então, nunca a gente teve tanto conforto, né? A gente não sobe escada, a gente usa elevador. A gente não vai na padaria a pé, a gente usa o carro. A gente não sente dor, a gente toma analgésico. Então, a gente tem uma solução para a maior parte dos problemas da nossa vida. Quando vem algo que realmente não tem uma solução para o impacto daquele momento, a gente sofre muito.
Então, será que ser resiliente, aí eu quero colocar um debate aqui no negócio, será que ser resiliente é estar treinado para sofrer? Olha, que você acha? Pergunta, hein? Olha só, acho que o sofrimento, na verdade, né, ele independe, né? Todas as pessoas, acho que estão na face da Terra, estão vivas, de certa forma vão sofrer. Ou já sofreram, ou vão sofrer, ou estão sofrendo, né? E isso pode acontecer mais de várias vezes, inclusive, né? Eu acho que é bem isso mesmo, e a gente precisa saber lidar, né? Eu acho que essa questão de receber a pancada, ela vai vir de alguma forma, de algum lugar, mas tentar identificar e ver o lado bom das coisas, não só de uma forma poliana, que a gente pode colocar assim, né? Mas tem um fundo de verdade, sim. Tem os dois lados da moeda. A gente precisa ver, sim, que no mínimo, né? No mínimo, a gente vai aprender alguma coisa com essas adversidades que a gente está falando da resiliência, né? E é com isso, né, que a gente vai criando ali mecanismos de ficar casca grossa mesmo, que eu acho que esse é um dos temas que a gente pode colocar dentro de resiliência, né? Que isso tem a ver com essa experiência de vida também, né? Que as coisas que te afetavam tanto, por exemplo, na adolescência, se você soube lidar com aquilo, lógico, né? Pode ter tido traumas, depende do que a pessoa passou também, né? Não vou julgar, mas com certeza ela vai, né, normalmente, né, criando ali recursos para lidar com isso, né? Se ela não consegue, sim, tem que procurar ajuda, mas eu acho que o mais importante o próprio procurar ajuda é criar uma solução, né? Eu também acho. Exatamente. Eu acho que não é um problema. Exatamente. Eu acho que não tá sozinho, tipo, a gente não tá sozinho. Não tá, não tem condição. E a gente precisa trazer, né, todos esses elementos para meditar a respeito disso, né? Tem outros pontos aqui também, tem um outro... tem tudo a ver com o que a gente está falando. Então a gente falou de resiliência, inteligência emocional, flexibilidade, a questão da comunicação eficaz, né? Isso é muito importante também, não só para as empresas, mas de maneira geral, como espécie humana, né? A gente precisa entender os códigos, né, que a gente precisa utilizar. Então a linguagem que eu utilizo no meu serviço não é a mesma que eu utilizo dentro de casa, que não é a mesma que eu uso na igreja e assim por diante. Por quê? Nós temos vários papéis durante a nossa vida em sociedade, né? E precisa respeitar todos esses momentos, né? Então acho que um dos pontos também que tem a ver com essa sabedoria em saber se comunicar tá relacionado a isso, né, Léo? E isso já vai lidar, por exemplo, aqui com um ponto que também a gente já ia trazer mesmo, que é a liderança consciente. Então, com essa comunicação, eu percebo que aqueles líderes que se comunicam melhor e sabem conquistar os seus liderados, conquistar no sentido do quê? Talvez uma admiração, talvez do líder que se coloca no lugar, aí tem a ver com empatia também, que se coloca no lugar do liderado, aquele que tem uma colaboração também, mesmo que indiretamente, que ele vai cobrar? Vai, mas tem um jeito certo de cobrar, tem a comunicação também que não é violenta, né? Todos esses pontos que fazem parte de uma organização saudável, que a gente sabe também que muitas pessoas estão sofrendo a respeito de lugares que trabalham e tem conflitos muito grandes ali, né? Então não só com a parte da liderança, mas também relacionadas a todo esse ecossistema de funcionários e subordinados e chefes e líderes e colegas de trabalho que também que podem entrar dentro dessa parte de comunicação. Não é verdade, Léo? Exatamente, Tarcísio. Eu acho que essa questão da comunicação, ela se faz assim ainda mais relevante no mundo que a gente vive hoje. Uhum. Eu digo isso porque há um pouco tempo atrás a gente não tinha tantas, não sei nem se dá para separar em tribos, mas a gente tinha tantos grupos com linguagens diferentes dentro de uma mesma sociedade, né? As pessoas de maneira geral usavam a mesma linguagem. Hoje a gente tem várias linguagens, uma multiplicidade de linguagem. Então, assim, a capacidade daquele que emite a comunicação, da pessoa que fala, né, de conhecer seu público, vai torná-la uma pessoa que se comunica de maneira eficaz. Então, não tem, eu vejo que a gente vai conversando e não dá para separar uma da outra. Não dá. Porque se eu não for empático, se eu não tiver inteligência emocional, se eu não tiver resiliência, porque muitas vezes eu vou ter que falar coisas utilizando um caminho que eu preferiria talvez ser mais duro e falar aquilo de maneira mais clara, só que aí eu vou
eu vou quebrar o processo de comunicação, eu só vou ter comunicação eficaz se eu for empático, se eu for inteligente emocionalmente, se eu for resiliente e assim por diante. Então eu acho que talvez a comunicação seja um grande guarda-chuva aí desse processo todo. Eu concordo. Indo ao encontro, né, do que o Léo tá falando também, eu vejo que, olhando um pouco mais para o viés interno também, assim, individual, eu acho que um dos pontos, né, que a gente quer trazer também é o autocontrole, né? Então essa capacidade também de modular as emoções é importante, né, porque muitas vezes acontecem injustiças, vamos dizer assim, durante o dia, com você, ou então com o que você está passando, ou adversidades que aparecem, né, do nada, né? De repente alguém bateu o carro em você, às vezes nem foi você que errou no trânsito, né? Com certeza. E isso tem trazido, nossa, muitos problemas de ordem não só financeira, mas relacional e perigos até de vida, muitas vezes, né? E no trânsito hoje as pessoas estão no limite, né? Se você pode ver que tem basta olhar e reparar, né, que as pessoas não conseguem esperar sem pegar no celular, né? Às vezes no sinal de trânsito, elas estão ali preocupadas em chegar no horário, tendo que atravessar muitas vezes uma cidade inteira, né, para chegar naquele horário que ela está atrasada para um compromisso. E assim por diante, né? E isso vai gerando um estresse, né? Vai gerando uma ansiedade. E muitas vezes isso vai realmente prejudicar por conta da falta de autocontrole, né? E esse autocontrole eu vejo também, eu percebo, né, dentro dessas características socioemocionais, que ela também é algo que vai sendo agregada conforme o tempo vai passando, né? Não tem jeito da gente querer que uma criança de 5 anos tenha um autocontrole quando alguém a empurra numa escola, por exemplo, que ela não vai revidar ou que ela vai tentar dialogar, né? E é até bom que ela não tenha, né? Exatamente. Porque a gente não pode, sei lá, acho que as pessoas estão ficando cada vez mais inertes a tudo. É o mesmo exemplo que eu usei do elevador. A gente vai se acostumando com as tranquilidades. Eu fico imaginando se o Brasil passar por uma guerra. Nós estamos ferrados. Porque a gente não sabe nada. A gente vai ficar, tipo, onde eu vou? Exatamente. Nós não estamos acostumados a ter problema. Exatamente. A gente tem problema, claro. Nós estamos no Brasil, é óbvio que a gente tem problema. Mas de uma outra ordem. Sim, exatamente. E dentro disso, né, cada vez mais a gente tem que exercitar todas essas habilidades, né, socioemocionais, e tem muito mais para falar, né? Não, claro. Você estava falando agora, nós temos que exercitar, aí eu já lembrei da próxima, né, de outra. A gratidão. Como nos falta isso, né? Verdade. Eu fico todo dia pensando, a gente tá chovendo, a gente reclama que tá chovendo. Tá ventando, é porque tá ventando, não tá ventando é porque tá abafado. Então, assim, a gente tá num contexto de reclamar de tudo. Não sei você que tá em casa, mas eu reclamo de tudo. É porque, nossa, podia. Porque é comum reclamar, né? Eu acho que muitas vezes, né, a gente tá vendo, por exemplo, você tá numa fila de banco, você vai puxar um assunto, é sempre uma reclamação. Já parou pra pensar? Nossa, olha como que esse imposto tá caro, nossa, olha como que a fila tá grande. Porque eu acho que no Brasil, eu acho que é uma coisa muito brasileira, né? Sim. Que essa falta de gratidão, ela tá relacionada com um comportamento de preservação individual. No passado, agora eu não vejo tanto mais, mas quando eu comecei a atender clientes, né, na agência, eu via muito cliente reclamando, mas tá ruim. O cara tá vendendo, sempre tá ruim, né? Até as tampas, mas você vai perguntar, tá vendendo? Não tá vendendo nada, tá muito ruim. Sim. Sempre tá ruim, ele nunca tem dinheiro, porque ele quer construir uma imagem de que ele não tem sucesso. Mas ele tem sucesso. Porque no Brasil, ter sucesso é quase um crime. A gente, eu não sei se é porque é um povo muito invejoso. Né? Eu não sei, eu tava reparando nisso também. Você falou, a gente vai passando um filme na cabeça, né? E geralmente, muitos dos clientes, a maioria mesmo, né? É nessa questão mesmo de reclamar, mesmo estando bem, até mesmo para negociar algo com você depois e você não cobrar o valor que você cobraria, né? Então já é algo como cultural. Se fosse uma vantagem. Exatamente, como se fosse uma vantagem. E isso vai se desdobrando para todo o restante, digamos assim, das relações interpessoais, né? Isso é uma catástrofe, na minha opinião. Eu comparo assim, se a gente comparar com os Estados Unidos mesmo, lá o país torce, né,
pelo vencedor. Então, poxa, tem um atleta, ninguém é atleta, tipo, são pouquíssimos que é o cara que vai para a Olimpíada, é 1, 2 de um país inteiro. É verdade. Só que tá todo o país lá torcendo e tal. E aqui não é a mesma coisa. É verdade, né? Eu reparo isso também. Eu acho que aqui existe muito um negócio assim, tipo, primeiro que quem tem, a gente escuta muito, né, que quem tem sucesso é porque fez alguma coisa errada. Isso, ou então construiu alguma coisa baseada numa coisa errada, ou então não merecia estar naquele patamar. Gente, né, vamos nem sempre é mentira, né? mas... Sempre, não vamos generalizar, né? Mas não dá pra generalizar. É verdade. E rola eu vejo assim, na roda de conversa, como você disse lá na fila do banco, que por que nós não temos gratidão? Porque a gente tem inveja. Tem isso também. Exatamente, um problemão. A gente é invejoso, a gente o outro não pode ter sucesso? Pode, você corra atrás se você quiser ter o seu. E se você não quiser ter, tá tudo bem também. Sim. Porque a gente tá falando aqui de sucesso profissional, né? É Exato. óbvio que a gratidão se estende para várias outras coisas, né? Sim, eu tava usando de exemplo o tempo, mas o sucesso profissional não é para todo mundo. Se você não quer ter, não precisa ter. Você pode trabalhar tranquilo, ganhar seu sustento básico e tá tudo bem. Sim, e depende também dos objetivos, né? O que é sucesso profissional, né? Então, assim, tem muito subjetivo, né? Para algumas pessoas é um emprego que você sempre vai fazer a mesma coisa. E ganhar milhões. Ou então vai fazer sempre a mesma coisa e ganhar mais ou menos, um pouco, ou não vai ter muita novidade ali, né? Vai ter a segurança de um emprego público. Exato, exatamente. Então tem vários objetivos, eu acho que tem que acabar respeitando esses arranjos, né? Essas diferenças, né? Muito bem. Eu acho que tem que ter essa visão aí. E vamos ser gratos, gente. Vamos agradecer por aquilo que a gente tá recebendo. E isso tem um poder tão grande. Porque toda vez que a gente agradece, parece que se multiplica, né? Não, com certeza. E vamos agradecer pelos outros também. Por favor, né? Como que você pode agradecer por nós? Curtindo esse vídeo. Se inscrevendo nesse canal. Exatamente. Muito fácil, né? Então, assim... acho que esse episódio a gente já está finalizando ele aqui. E dentro disso, gente, vamos meditar um pouco mais. A gente quer trazer umas questões também mais reflexivas que tem impacto, sim. A gente sabe que tem que ter pesquisa, inclusive, a respeito disso, de clima organizacional, de questões relacionadas aí a profissões, né? Só que também a gente sabe que todas essas habilidades, elas também se respaldam aí, elas vão para outras esferas dentro da nossa vida, né? Isso é importante também a gente ressaltar e colocar na pauta, né? Então, se você ficou até agora, né, Léo? Se inscreva, né? Se inscreva nesse canal. Se inscreva no canal, dá um like, compartilha com aquela pessoa que precisa saber um pouco mais sobre habilidades socioemocionais. É isso. Gente, obrigado então por ficar até agora com a gente e nos vemos aí no próximo Blá Blá Marketing. Até mais. Tchau.